No horizonte da história sagrada, onde o tempo se dissolve na eternidade de Deus, o dia 25 de abril não é apenas uma data no calendário dos homens, mas um portal de luz que nos transporta às raízes da nossa fé. Hoje, o Santuário dos Mártires se reveste de uma solenidade profunda para honrar aquele que não apenas escreveu sobre o Messias, mas que se tornou o próprio eco da divindade na terra, São Marcos Evangelista. Imagine por um instante o silêncio vasto e impiedoso do deserto. É ali, entre as areias que queimam e o vento que sussurra segredos antigos, que surge a figura do leão. Não um animal de carne e osso, mas uma força espiritual que ruge contra a indiferença do mundo. Marcos é o leão de Deus, aquele que rompe a inércia da alma para anunciar que o reino está próximo. Como nos diz a Escritura, no início de seu relato sagrado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1, 3. Este rugido que começou nas ruas de Jerusalém e ecoou pelas areias de Alexandria, chega hoje, neste ano de 2026, aos nossos corações cansados. Vivemos em um deserto moderno, uma vasta extensão de conexões digitais, mas de isolamentos profundos, onde a sede de verdade é maior do que nunca. São Marcos nos ensina que, mesmo no deserto mais árido da existência humana, a voz de Deus nunca se cala. Ele foi o discípulo que soube ouvir Pedro, o pescador, e transformar a experiência viva em tinta e pergaminho, criando uma ponte de fogo entre o passado bíblico e a nossa necessidade urgente de salvação. A vida de Marcos é uma lição de coragem. Ele não começou como um herói invencível. Ele conheceu a hesitação, sentiu o peso do medo em sua juventude, mas permitiu que a graça de Deus o transformasse de um jovem fugitivo em um mártir inabalável. Assim como o leão protege sua prole, Marcos protegeu a memória de Cristo, entregando-nos o Evangelho da ação, o Evangelho que nos urge a caminhar. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Esta pergunta, gravada por suas mãos, ressoa hoje nas nossas salas de estar, nos nossos escritórios e nas nossas famílias. Neste primeiro ato de nossa jornada espiritual, contemplemos a face deste evangelista que viu a glória de Deus refletida no olhar de Pedro e de Paulo. Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto, a abandonar as miragens do mundo e a buscar a fonte de água viva que brota do altar. Que este dia de São Marcos seja para nós um despertar, que o rugido da verdade disperse as sombras da dúvida que tentam envolver nossas casas. Olhe para a sua vida hoje. Quais são os desertos que você atravessa? Onde o seu coração clama por um propósito? Marcos está aqui, com sua pena e seu leão, para dizer que o caminho está traçado. O Evangelho não é um livro fechado, é um coração aberto que sangra e ama. Que a voz que gritou no deserto encontre eco no silêncio da sua oração agora mesmo. Pois, como diz o Salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27, 1. O leão está à espreita, não para devorar, mas para reinar. Que a sua autoridade nos guie por esta reflexão profunda, onde cada palavra é um degrau rumo ao céu e cada fôlego é uma chance de renovar a aliança com aquele que é o princípio e o fim. Estamos apenas começando a desbravar os mistérios deste gigante da fé, cujo sangue irrigou as terras do Egito e cujo espírito continua a inflamar o mundo. Prepare seu coração, pois a voz do leão está prestes a se tornar ainda mais forte em nossa alma. Para compreendermos a magnitude deste leão que ruge, precisamos mergulhar nas sombras e luzes da Jerusalém do primeiro século, onde a fé era forjada no fogo e no sangue. São Marcos, conhecido em sua juventude como João Marcos, não era um estranho aos mistérios de Cristo. Sua casa, a casa de sua mãe Maria,
tornou-se o berço pulsante da igreja primitiva. Imagine o aroma do pão ázimo e o som de orações sussurradas no cenáculo. Foi sob o teto da família de Marcos que o Senhor instituiu a Eucaristia e onde, mais tarde, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos. Marcos era o jovem que observava tudo dos bastidores, cujos olhos capturavam a angústia no Getsêmani e a glória do túmulo vazio. Ele é o elo entre a tradição oral e a palavra escrita, o intérprete fiel de São Pedro. A relação entre o príncipe dos apóstolos e o jovem evangelista é uma das mais belas sinfonias da Bíblia. Pedro, o pescador de homens, chamava-o carinhosamente de meu filho. 1 Pedro 5:13. É aqui que encontramos o segredo de sua autoridade. Marcos não escreveu uma biografia distante. Ele transcreveu as memórias de quem caminhou sobre as águas e chorou amargamente após a negação. O Evangelho de Marcos é, essencialmente, a pregação de Pedro transformada em imortalidade. Mas por que o leão? A tradição cristã, inspirada na visão do profeta Ezequiel e no Apocalipse de João, atribui a Marcos o símbolo do leão, porque seu relato começa com a voz poderosa de João Batista no deserto, um rugido que preparava o caminho para o rei. Vi também 4 seres viventes. O primeiro era semelhante a um leão. Apocalipse 4:7. Na simbologia antiga, acreditava-se que os filhotes de leão nasciam mortos e despertavam para a vida somente após 3 dias, quando o pai rugia sobre eles. Que metáfora poderosa para a ressurreição que Marcos descreve com tamanha urgência. Em 2026, vivemos em um mundo onde muitos nascem espiritualmente mortos, sufocados pelo materialismo e pela ansiedade de uma era tecnológica sem alma. O rugido de Marcos é o chamado de Deus que nos desperta do sono da morte. Ele nos convida a redescobrir o cenáculo dentro de nossas próprias casas. No contexto das famílias de hoje, muitas vezes fragmentadas e atacadas por ideologias líquidas, o exemplo de Marcos nos ensina sobre a igreja doméstica. A casa de sua mãe foi o porto seguro para os discípulos perseguidos. Nossas casas devem ser os novos portos de luz, onde a palavra de Deus é lida, vivida e protegida. Marcos nos mostra que não precisamos ser os protagonistas imediatos para sermos essenciais no plano de salvação. Ele serviu a Paulo, serviu a Barnabé e serviu a Pedro. Ele foi o ajudante que se tornou mestre. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Este versículo, o coração de seu evangelho, é o antídoto para o egoísmo que corrói o tecido social do século XXI. São Marcos nos ensina que a verdadeira grandeza reside na humildade do serviço e na coragem de registrar a verdade, mesmo quando o mundo exige o silêncio. O leão não ruge para si mesmo, ele ruge para proteger o rebanho e para anunciar a presença do soberano. Enquanto as telas de nossos dispositivos em 2026 nos bombardeiam com ruídos inúteis, a voz de Marcos nos convoca ao essencial, o encontro pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não perde tempo com genealogias longas, ele nos joga diretamente no mistério da ação divina. O seu estilo é rápido, direto, e imediatamente é sua palavra favorita. É um evangelho para tempos de crise, para corações que têm pressa de eternidade. Sinta, agora, a força dessa tradição que atravessa milênios. Imagine Marcos em Roma, ouvindo as histórias de Pedro sob a sombra das perseguições de Nero. Ele sentia o peso da responsabilidade. Se a voz de Pedro fosse calada pela cruz, quem contaria às gerações futuras sobre a transfiguração? Quem falaria sobre a cura do cego de Betsaida? Com a coragem de um leão, ele tomou a pena e transformou o papiro em um altar.
Ele sabia que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Hoje, ao olharmos para o ícone de São Marcos, não vemos apenas um santo do passado, mas um mentor para o presente. Ele nos desafia a sermos os cronistas da graça em nossas próprias vidas. Como você tem escrito a história da sua fé em 2026? Suas palavras e ações são um rugido de esperança ou um sussurro de derrota? Que o leão de São Marcos despedace as correntes do desânimo que tentam prender sua família. Que o exemplo de sua fidelidade a Pedro nos inspire a sermos fiéis à Igreja e aos ensinamentos que recebemos. O deserto pode ser vasto e seco, mas a voz que clama nele é eterna. Este é o tempo de endireitar as veredas, de preparar o trono do coração, pois o Rei está passando, e o seu evangelista nos abre a porta. Que o brilho deste ouro espiritual ilumine os cantos mais escuros de sua existência, pois onde o leão ruge, o mal não pode prevalecer. Estamos diante da herança de um homem que transformou sua vida em um instrumento de ressonância divina, e o eco dessa entrega ainda faz estremecer as estruturas do mundo visível e invisível. O rugido que outrora ecoou nas catacumbas de Roma e nas poeirentas estradas da Judéia, agora cruza as águas profundas do Mediterrâneo em direção à terra dos faraós, à mística e intelectual Alexandria. Quando São Marcos desembarcou nas margens do Egito, ele não trazia consigo legiões de soldados, nem tesouros de ouro ou prata. Ele carregava apenas o papiro sagrado de seu relato e a chama inextinguível do Espírito Santo. Alexandria era, naquele século, o cérebro do mundo antigo, um lugar onde a filosofia grega, o ocultismo egípcio e a administração romana se fundiam em uma dança de vaidade intelectual. O farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo, iluminava os portos, mas a alma daquela metrópole permanecia em densas trevas espirituais. É aqui que vemos o leão de Deus em sua forma mais estratégica e corajosa. Marcos sabia que para conquistar o coração do mundo, ele precisava iluminar a mente. Ele não veio para destruir a sabedoria, mas para apresentar a sabedoria encarnada. Ao entrar na cidade, conta-nos a tradição que sua sandália se rompeu, um símbolo profético de que seus pés haviam finalmente encontrado o lugar onde o Evangelho criaria raízes profundas no solo africano. Ao procurar um sapateiro chamado Aniano para consertar seu calçado, um milagre selou o destino daquela nação. Aniano, ao ferir a própria mão com a sovela, gritou em dor: Eis ho Theos, que significa Deus é um só. Marcos, movido por uma inspiração divina imediata, curou a ferida do homem em nome de Jesus. E a partir daquela sandália remendada, começou a tecer a tapeçaria da Igreja Copta, uma das mais antigas e resilientes da cristandade. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16, 17 a 18. Este episódio não é apenas uma curiosidade histórica, é uma mensagem vibrante para nós no crepúsculo de 2026. Muitas vezes sentimos que nossa caminhada está interrompida, que nossas sandálias estão gastas e que as feridas do trabalho e da vida cotidiana são insuportáveis. São Marcos nos ensina que é exatamente na nossa vulnerabilidade, no momento em que algo se quebra, que Deus opera a maravilha da conversão. Em Alexandria, Marcos fundou a primeira grande escola teológica da história, a escola catequética, provando que a fé e a razão não são inimigas, mas as duas asas
que elevam a alma à contemplação da verdade. Em um 2026 dominado por algoritmos que muitas vezes tentam ditar o que devemos pensar, a figura de Marcos se levanta como um farol espiritual, exortando-nos a cultivar uma fé inteligente, uma fé que estuda, que questiona as ilusões do mundo e que se fundamenta na rocha da palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13:31. Imagine o impacto daquele leão, caminhando entre as colunas de mármore do Serápio, o templo do deus Serapis. Enquanto a multidão adorava ídolos de pedra e conceitos vazios, Marcos apontava para o Cristo que sofre, que serve e que ressuscita. Ele enfrentou a resistência feroz dos sacerdotes pagãos, que viam na pregação do evangelista uma ameaça ao seu sistema de poder e superstição. O rugido de Marcos incomodava porque trazia a liberdade. Para as famílias modernas, este capítulo da vida de Marcos é um chamado à resistência espiritual. Alexandria era o centro do entretenimento e do luxo, muito parecido com o bombardeio sensorial que sofremos hoje através das telas. Marcos estabeleceu ali um oásis de santidade, uma comunidade onde o amor era a lei e a caridade era o culto. Ele nos convida a transformar nossos lares em pequenas Alexandrias do espírito, centros de aprendizado sagrado, onde nossos filhos aprendam a distinguir o ruído do mundo da voz de Deus. A presença de Marcos no Egito transformou o deserto físico em um jardim espiritual, dando origem, séculos mais tarde, ao monaquismo. Ele foi o arquiteto de uma estrutura de fé que suportaria milênios de perseguição. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Marcos 12:10. Esta citação que Marcos faz de Jesus resume sua própria missão. Ele pegou os humildes, os sapateiros, os escravos e os esquecidos de Alexandria e construiu com eles um altar vivo para o Rei dos Reis. Nesta parte da nossa história, contemplamos o leão como o mestre, o educador e o curador. Ele nos mostra que a missão não é apenas um evento, mas um processo de construção diária. Ele nos desafia a olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro e perguntar: onde estão os anianos que precisam de cura? Onde estão as mentes que buscam a luz no meio da confusão de informações? O rugido de São Marcos em Alexandria não foi um grito de guerra, mas um canto de amor intelectual e espiritual que ressoou pelas bibliotecas e praças, provando que nada é mais potente do que uma verdade vivida até as últimas consequências. Que o exemplo deste evangelista nos ajude, neste ano de 2026, a não termos medo de levar a nossa fé para os centros de decisão, para as escolas e para as redes sociais, não com arrogância, mas com a autoridade de quem tocou nas feridas da humanidade e viu o poder da ressurreição. O leão está preparando o solo para o seu último e mais glorioso ato, e o perfume do incenso alexandrino começa a se misturar com o cheiro do sacrifício que se aproxima no horizonte. A atmosfera em Alexandria tornara-se pesada, carregada com o cheiro acre da inveja e o calor sufocante da idolatria ferida. O rugido do leão de Deus não era mais apenas um som distante. Ele ecoava dentro dos lares, transformando escravos em homens livres e filósofos em servos de Cristo. O ano era 68 depois de Cristo. Enquanto o mundo romano tremia sob as instabilidades de Nero, a igreja no Egito florescia como um jardim no meio das dunas, e isso os sacerdotes de Serapis não podiam perdoar. Chegamos ao momento em que a tinta da caneta de Marcos se misturaria com o vermelho vivo de seu próprio sangue, escrevendo o capítulo final de seu testemunho terreno com a linguagem do martírio.
Era o tempo da Páscoa, a celebração da vitória da vida sobre a morte. Mas, para os pagãos, era o dia da grande festa do seu ídolo. O choque era inevitável. Enquanto Marcos celebrava o santo sacrifício no altar, oferecendo o corpo e o sangue do Senhor, uma turba enfurecida, inflamada pelo ódio daqueles que temiam perder seu poder, invadiu o recinto sagrado. Onde está o feiticeiro? Onde está o destruidor de nossos deuses? Gritavam eles, com vozes que pareciam vir das profundezas do abismo. Amarraram uma corda grossa ao pescoço do evangelista, aquele que havia inclinado o ouvido para escutar os segredos do coração de Pedro, e começaram a arrastá-lo pelas ruas rochosas de Alexandria, em uma zona chamada Búcolos, à beira-mar. As pedras cortavam sua carne, o solo bebia o sangue daquele que anunciara a água viva, mas de seus lábios não saíam maldições, apenas preces. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele sussurrava, unindo seu sofrimento ao do Mestre, que tão bem descrevera em seu Evangelho. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Este versículo, que ele mesmo registrara, tornava-se agora a sua realidade absoluta. Em 2026, amados irmãos e irmãs, o martírio muitas vezes não se apresenta com cordas e pedras físicas, mas com o arrastamento moral da nossa fé em praça pública. Somos arrastados pelo julgamento digital, pelo cancelamento daqueles que não suportam a verdade, pelo escárnio de um mundo que prefere o brilho falso dos ídolos modernos à luz suave e exigente da cruz. São Marcos, ao ser arrastado por Búcolos, nos ensina a dignidade no sofrimento. Ele não recuou. O seu rugido não era de dor, mas de uma autoridade que a morte não poderia silenciar. Ao cair da noite, lançaram-no em uma prisão escura e úmida, com o corpo dilacerado e a alma em êxtase. Foi ali, naquele silêncio sepulcral, que o divino se manifestou. A tradição nos diz que um anjo apareceu para confortá-lo, seguido pelo próprio Senhor Jesus, que o chamou pelo nome. Marcos, meu evangelista, não temas, pois eu estou contigo. Que promessa poderosa para nós hoje! Quando você se sentir sozinho em sua fé, quando sua família for alvo de incompreensão, lembre-se da cela de Marcos. No ponto mais escuro da noite, a luz do mundo brilha com mais intensidade. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. No dia seguinte, a fúria dos perseguidores não havia arrefecido. Arrastaram-no novamente, até que o seu corpo, exausto e glorioso, não pudesse mais sustentar a vida. Marcos entregou sua alma a Deus, enquanto as ondas do Mediterrâneo batiam contra as rochas, como se o próprio mar prestasse homenagem ao seu apóstolo. Tentaram queimar seu corpo, mas os céus se abriram em uma tempestade de trovões e chuvas torrenciais, dispersando os ímpios e protegendo as relíquias sagradas, para que os fiéis as pudessem recolher com veneração. O que restou ali não foi apenas o corpo de um homem, mas a semente de uma fé inabalável. O sangue de Marcos tornou-se a tinta indelével que escreveu a história cristã no Egito e em todo o mundo. Para nós, em 2026, o martírio de São Marcos é um chamado à coragem. Ele nos pergunta: até onde você está disposto a ser arrastado pelo nome de Jesus? Vivemos tempos de conveniência, mas o Evangelho é o livro do compromisso total. Não há coroa sem cruz.
não há rugido de vitória sem o silêncio do sacrifício. Que cada gota de sangue derramada por Marcos em Alexandria seja um lembrete para que não deixemos nossa fé ser diluída pelas águas mornas do relativismo. O altar da nossa vida deve ser um lugar de entrega constante. Como o leão que não foge diante do perigo, Marcos enfrentou a tempestade para nos entregar a palavra. Que sua intercessão nos dê a força para sermos testemunhas vivas, mesmo quando o mundo tenta nos calar. Olhe para as cicatrizes da sua própria jornada. Se elas foram ganhas por causa do Evangelho, elas são suas medalhas de honra. São Marcos nos ensina que o fim terreno é apenas o prólogo da glória eterna, onde o leão da tribo de Judá reina para sempre. Que este mistério do sacrifício transforme a maneira como você encara seus desafios hoje, transformando cada dor em um degrau para o céu e cada prova em um hino de louvor ao Deus que nunca nos abandona, nem mesmo no deserto do martírio. O sangue de um mártir nunca seca. Ele se torna a semente de impérios espirituais e a bússola que guia as nações perdidas. Após o silêncio do túmulo em Alexandria, a história de São Marcos Evangelista não terminou nas pedras de Búculos, mas atravessou os séculos como um tesouro escondido, esperando o momento de despertar novamente sob o céu da Europa. Corria o ano de 828, um tempo onde a cristandade lutava para preservar sua identidade sob o avanço de novas sombras. 2 mercadores venezianos, Buono da Malamocco e Rústico da Torcello, movidos por um zelo que misturava a audácia do comércio com o fervor da fé, sentiram um chamado para resgatar o corpo do leão. Alexandria estava sob o domínio sarraceno, e o corpo de Marcos corria o risco de ser profanado ou esquecido. É aqui que a história se torna uma epopeia de coragem e astúcia divina. Para retirar o corpo do santo da cidade, sem despertar a fúria dos guardas, os mercadores cobriram os restos mortais com carne de porco, um alimento evitado pelos dominadores da época. Era o esconderijo da luz. Quantas vezes, neste ano de 2026, também não somos chamados a esconder a nossa fé em vasos de barro, a proteger o que é sagrado do escárnio de um mundo que não compreende o valor do altar. Marcos, o evangelista, foi contrabandeado para a liberdade, atravessando as águas tempestuosas do Mediterrâneo rumo à Lagoa de Veneza. A tradição nos conta que durante a viagem, uma tempestade terrível ameaçou afundar o navio. No auge do desespero, o próprio Marcos apareceu aos marinheiros, ordenando que baixassem as velas, pois a mão de Deus estava no leme. Os que descem ao mar em navios, que fazem comércio nas grandes águas, viram as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Salmo 107, 23 a 24. Ao chegar em Veneza, o leão encontrou seu novo lar. A cidade, construída sobre as águas, tornou-se o pedestal para o evangelista e o símbolo do leão alado passou a adornar praças, navios e estandartes. Mas não era apenas um animal feroz. Nas garras do leão de Veneza havia sempre um livro aberto com a inscrição Pax tibi Marce, evangelista meus. Paz a ti, Marcos, meu evangelista. Esta é a mensagem central deste 5º ato de nossa jornada. A paz que o Evangelho traz não é a ausência de lutas, mas a presença inabalável de Deus no meio da tempestade. O leão alado representa a união da terra com o céu, a força da natureza humana elevada pelas asas da graça divina. Em 2026, somos uma sociedade de asas cortadas, presos ao chão pelas preocupações financeiras, pelo medo das crises globais e pela ansiedade de um futuro incerto.
São Marcos levanta o seu livro e nos aponta as asas. Ele nos diz que a palavra de Deus nos dá a capacidade de voar acima das misérias deste tempo. A Basílica de São Marcos, em Veneza, revestida de ouro e mosaicos, é um reflexo terrestre da Jerusalém celeste que Marcos descreveu através dos olhos de Pedro. Cada mosaico conta uma história de cura. Cada coluna é um testemunho de resistência. Mas, para além da pedra e do ouro, o verdadeiro santuário dos mártires é o coração do fiel que carrega o Evangelho como seu bem mais precioso. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. O Evangelho de Marcos, o mais breve dos 4, é aquele que nos impulsiona à ação imediata. Ele não se perde em abstrações. Ele nos mostra um Jesus que caminha, que cura, que expulsa demônios e que morre para nos dar a vida. É o Evangelho da urgência. Em nossas famílias de 2026, não temos tempo para uma fé morna. Precisamos do rugido do leão para despertar nossos filhos da letargia digital, para proteger nossos casamentos da erosão do egoísmo. A paz, prometida a Marcos, é o prêmio para aqueles que não desistem da missão. Veneza tornou-se a Sereníssima, porque se colocou sob a proteção do evangelista. Que a sua vida, hoje, também busque essa serenidade que só vem da obediência à palavra. Imagine o poder dessa imagem. O leão alado vigiando as águas, protegendo a cidade de invasores e tempestades. Assim deve ser a nossa fé, vigilante, poderosa e sempre fundamentada no livro sagrado. Marcos nos ensina que o Evangelho não é apenas para ser lido, é para ser anunciado aos 4 ventos, atravessando mares e fronteiras. Ele foi o primeiro a levar a fé para a África, e suas relíquias trouxeram a fé para o coração da Europa. Ele é o santo da mobilidade, do movimento, do ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Enquanto caminhamos para o ápice desta reflexão, sinta a força de 1000 anos de devoção que emanam deste nome. Marcos não é uma estátua de bronze. Ele é uma presença viva que intercede por você agora. Se você se sente arrastado, como ele foi em Alexandria, saiba que o seu destino não é a morte, mas a glória de um repouso eterno, onde a paz de Marcos será a sua herança. Deixe que o rugido do leão afugente os lobos que rodeiam sua casa. Deixe que as asas do evangelista protejam seus sonhos. O tesouro escondido foi encontrado, e hoje ele é oferecido a você no altar da verdade. Prepare-se, pois o rugido final nos levará ao centro do mistério, onde a voz do deserto se funde com o coro dos anjos no trono do Altíssimo. Chegamos agora ao cimo da montanha espiritual, onde o rugido de São Marcos deixa de ser um fato histórico para se tornar a pulsação viva do nosso presente. Olhe para o mundo em 2026, um mar de informações, mas um deserto de significados. Uma era de luzes artificiais que muitas vezes nos impedem de ver as estrelas da verdade eterna. É neste cenário que o leão alado se levanta com uma urgência renovada. São Marcos não escreveu seu evangelho para que fosse guardado em prateleiras empoeiradas, mas para que fosse o mapa de fogo para os nossos pés cansados. O evangelho de Marcos é o evangelho da ação, do imediatamente, da decisão que não pode ser adiada. Ele nos ensina que no reino de Deus não há espaço para neutralidade. Ou somos a voz que clama, ou somos o silêncio que consente com as trevas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Marcos 16:16. Esta não é uma sentença de medo, mas um convite à clareza. Em 2026, a maior tentação da nossa fé é a mornidão, o desejo de agradar a todos e acabar por não pertencer a Cristo. Marcos, que enfrentou o martírio em Alexandria e cujas relíquias navegaram por mares revoltos, nos diz que a segurança verdadeira não está na ausência de conflitos, mas na firmeza do nosso propósito. Observe a sua família hoje. Onde está o altar da palavra em sua casa? O leão de São Marcos nos convoca a sermos os sentinelas dos nossos lares. Assim como ele protegeu a memória de Pedro, nós somos chamados a proteger a inocência de nossos filhos e a santidade de nossas uniões contra os rugidos do mal que tenta devorar a paz doméstica. O deserto de 2026 é mental e espiritual. É o deserto da solidão acompanhada por milhares de seguidores digitais. O deserto da ansiedade que sufoca a esperança. Para este deserto, Marcos grita: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Marcos 6:50. Ele repete as palavras de Jesus sobre as águas da Galileia para as águas profundas da nossa alma. O segredo da vitória de Marcos foi a sua capacidade de ser filho e servo. Ele soube ouvir os anciãos, soube aprender com os erros. Lembremos que ele foi motivo de discórdia entre Paulo e Barnabé no início, mas terminou como o colaborador mais precioso. Isso nos dá uma lição de redenção profunda. Não importa o seu passado de fuga ou hesitação, em Deus sempre há um novo capítulo a ser escrito. O leão que ruge no deserto é também o cordeiro que serve no altar. A voz de São Marcos hoje deve ser a nossa voz nas redes sociais, nas ruas e nas praças. Não uma voz de julgamento, mas de testemunho. Se o mundo está escuro, sejamos o farol. Se o mundo está amargo, sejamos o sal. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5:13. Marcos nos entregou a ferramenta para que o nosso sabor cristão nunca se perca. Imagine a cena final. O leão alado de Veneza, o evangelista de Alexandria, o filho de Jerusalém, todos se fundem em uma única figura que aponta para o Cordeiro de Deus. A missão de Marcos foi esconder-se para que Cristo aparecesse. E este é o nosso desafio final para 2026. Sermos transparentes o suficiente para que a luz de Jesus brilhe através de nós. Ao encerrarmos este memorial sagrado no Santuário dos Mártires, leve consigo não apenas o conhecimento sobre um santo, mas a força de um leão. Que o dia 25 de abril seja a data da sua ressurreição espiritual. Que cada vez que você abrir o Evangelho de Marcos, você sinta o vento do deserto soprando em seu rosto, lembrando-lhe que o caminho é estreito, mas a glória é infinita. E o Senhor cooperava com eles, e confirmava a palavra com os sinais que a seguiam. Marcos 16:20. Que os sinais de Deus, a cura das feridas familiares, a restauração da esperança e o rugido da fé sigam a sua vida de agora em diante. Não tenha medo das areias movediças do tempo presente, pois você está ancorado na rocha que é a palavra de Deus, protegida e proclamada pelo leão que nunca dorme. A ponte para o céu foi construída com o sangue dos mártires e a tinta dos evangelistas. Caminhe por ela com a cabeça erguida, pois o Rei da Glória o espera no fim da estrada. São Marcos Evangelista, rogai por nós, pelas nossas famílias e pela nossa fé, hoje e sempre, até que o rugido da terra se transforme no cântico eterno da eternidade. Amém.